a Livraria Cultura tem falência decretada pela Justiça. Juiz cita indícios de fraudes e falta de pagamento de compromissos da recuperação judicial. Passei muito tempo na Livraria Cultura, viu, gente? A Livraria Cultura ali da Avenida Paulista, que é a principal. Eu estudava, fazia jornalismo ali na Casper Libero, matei muito tempo lá, comprei muitos livros. E beijos, Karen. Bom trabalho aí para você e obrigado aí por prestigiar a Folha Democrata. Infelizmente, o mercado editorial enfrenta uma crise profunda, agravada também pela pandemia. Os livros não estão vendendo tanto quanto antigamente. E a empresa também se afundou no processo de recuperação judicial. Reportagem da Fernanda Brigatti. O juiz Ralfo Valdo de Barros Monteiro, filho, da segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, decidiu nesta quinta-feira pela falência da Livraria Cultura. A empresa pode ainda recorrer da decisão. Altos custos de produção, queda na demanda por livros, falta de interesse por leitura e a profunda crise econômica pela qual o Brasil passava desde meados de 2014 foram apontados pela administração da livraria como os principais motivos para sua derrocada financeira. O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 2018. Na sentença de quinta, Monteiro Filho afirma que, apesar de reconhecer a importância da Livraria Cultura, o grupo não conseguiu superar a sua crise econômica. Segundo o juiz, o plano de recuperação judicial vinha sendo descumprido e a prestação de informações no processo vinha sendo feita de modo incompleto. Olha aí, Pô, aqueles livros da Taschen são lindos. É notório o papel da Livraria Cultura, escreveu, e não apenas para a economia, mas para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade, não apenas de leitores, mas de consumidores em geral. É com certa tristeza que se reconhece, no campo jurídico, não ter o grupo logrado êxito na superação de sua crise. Em São Paulo, a livraria está instalada no Conjunto Nacional, condomínio de uso misto entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos e as ruas Rua Augusta e Padre João Manuel. Há uma segunda unidade em Porto Alegre. A Livraria Cultura já estava sob risco de ter a sua recuperação judicial transformada em falência desde 2020, quando os credores rejeitaram a versão final do plano, no qual a empresa demonstrava como quitaria as dívidas e voltaria a ser solvente. Na época, a companhia conseguiu manter o plano graças a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o juiz da segunda vara de falências e recuperações judiciais, créditos trabalhistas deveriam ter sido totalmente pagos até junho de 2021 e seguiram em aberto. Os relatórios mensais de atividades que são feitos pelas administradoras judiciais ficaram prejudicados pela falta de envio de documentos e pela falta de pagamento de honorários que deveriam estar integralmente pagas em abril de 2021. O juiz Ralfo Monteiro Filho também cita na decisão desta quinta que a administradora judicial nomeada na recuperação judicial relatou indícios de fraude em movimentações financeiras realizadas por sócios da empresa. Credores também davam notícia que o grupo seguia inadimplente. A recuperação foi pensada para socorrer apenas os devedores que realmente demonstrarem condições de se recuperar, posto que seu processamento deve amparar somente devedores viáveis, escreveu o juiz. Quando entrou com um pedido de recuperação judicial, a Livraria Cultura declarou ter 285 milhões em dívidas. Na decisão da falência, o juiz determinou que nas próximas 48 horas sejam identificados os bens, documentos e livros, bem como a avaliação desses bens, ativos financeiros e contas em nome da livraria e da 3H Participações, holding completa companhia, deverão ser bloqueadas. A Álvares Marçal, administradora judicial que cuidava do caso até então, pediu para deixá-lo. Agora o processo de falência deverá ser tocado pela Laspro Consultores, a mesma que administra a recuperação do grupo Maxud. O fechamento das duas lojas não deve ser imediato, alguns passos são previstos antes disso. A Laspro, nomeada pelo juízo do caso nessa quinta, ainda precisa receber a incumbência e assumir o processo de falência. O advogado Daniel Baril, da área de insolvência e reestruturação da Silveira Advogados, explica que, passadas essas etapas, com a confirmação da falência em segundo grau, começam os ritos de fechamentos. A tendência é que a Laspro aceitar a incumbência, virar administradora judicial e então começar os ritos de lacrar as lojas, fechar, realizar ativos, apurar o passivo e dar sequência à falência, que é a morte empresarial. A partir dali, as lojas passam a ser um ativo em liquidação. Em nota, a CBL, Câmara Brasileira do Livro, lamentou a falência da Cultura
e disse que as livrarias são fundamentais para um mercado saudável e sustentável. A diversidade de pontos de venda contribui para um mercado mais estabilizado e promove o acesso ao livro, afirmou o Vitor Tavares, presidente da CBL. A entidade diz, porém, que constatou o surgimento de novas livrarias no país nos últimos meses e o interesse pela leitura continua vivo, e isso é perceptível pela grande quantidade de conteúdo sobre livros nas redes sociais. No mercado livreiro, a falência da Livraria Cultura é lamentada, mas não há de se pegar nenhum editor de calças curtas. Desde o início da recuperação judicial, as fontes de faturamento do mercado mudaram. O varejo online ganhou uma relevância muito grande, diz Marcos Pereira, um dos sócios da Sextante, que é uma editora. Antes da pandemia, 1/3 das vendas eram online, hoje acho que é meio a meio. Para Pereira, parte da crise da cultura veio das dificuldades a se adaptar para as mudanças nesse período. Eu acho que não é possível vender com os descontos que o varejo online pratica, mas com o varejo online, o livro não é o principal. A cultura tentou competir no varejo online com as grandes varejistas, perdendo dinheiro no que era o principal produtor deles, o livro. Com o passar dos anos, grandes editoras foram parando de fornecer para a cultura. A livraria ainda tentou implementar novos modelos de negócio para diminuir o risco dos fornecedores, sem grande sucesso. Hoje, a recuperação judicial das lojas americanas é uma preocupação maior para os editores do que a falência da cultura. O baque das americanas é mais relevante, parece livro de ficção e tem aquele plot twist, diz Sônia Jardim, do Grupo Record.